vitória do Grêmio no Brasileirão. Fazia tempo que a gente não falava essa frase e cá estamos, jogo sofrido, jogo apertado. Eu coloquei no meu Twitter, né, alguns dias atrás, eu botei tudo que eu quero é uma vitóriazinha magra no Maracanã por 1-0, sem merecimento, golzinho cagado, e foi exatamente isso que aconteceu. Não chegou a ser um golzinho cagado, mas foi uma situação de gol, né, muito estranha, inusitada. A gente geralmente, o VAR geralmente tira pênaltis do Grêmio, né? ou dá para os adversários do Grêmio, algumas coisas meio absurdas. Dessa vez a gente ganhou, entre aspas, ganhou entre aspas porque foi, né? Mas a gente acabou recebendo aquela marcação de pênalti de uma forma muito inesperada. Eu nem estava esperando, eu estava olhando para a falta já que seria cobrada ali fora da área e realmente o VAR flagrou ali que o lance foi um pouquinho antes no Alisson. Pênalti, finalzinho do jogo, Pinares guardou e a gente conseguiu respirar um pouquinho mais aliviado. Mas é inegável falar do grande personagem dessa vitória, que não é o Pinares que marcou o pênalti, que não é o Alisson que sofreu, que não é o Chapecó que vinha sendo a grande figura dos últimos jogos, que não é a dupla de zaga, né, Jeromel e Kahneman, que eles vêm fazendo partidas boas atrás de partidas boas desde que Filipão chegou. Fernando Henrique se mostrando uma grata surpresa. Eu acho que a gente vai meio que parando por aí. Talvez o Jean-Pierre querendo mostrar que está acordando, né? Não foi ainda de encher os olhos, não foi ainda tudo aquilo que a gente espera dele. Mas até vi em alguns grupos de WhatsApp de gremistas ali, pessoas reclamando, fazendo aquela comparação óbvia, né? Que o Ganso de um lado, o Jean-Pierre do outro. Eu tô querendo achar, não sei se é um otimismo da minha parte, que o Jean-Pierre já fez uma coisinha ou outra aqui diferente, tá mais interessado, mais participativo. Não sei, pode ser um alarme falso, uma impressão minha, mas vamos acompanhar, né, Jean-Pierre. Mas também não é ele o destaque, o grande destaque, na minha opinião, é Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari. A gente não tá jogando bem. A gente jogou muito mal o Grenal. A gente jogou um pouquinho menos pior contra a LDU. E talvez um pouco menos pior hoje. E a gente não tomou gol em nenhum dos 3 jogos. O Grêmio havia tomado, se eu não me engano, 12 gols em 8 jogos até Filipão chegar. E agora, aos trancos e barrancos, não jogando bem, blá 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 blá, 3 jogos, 0 gols sofridos. Mas não jogou bem, mas o Chapecó fez milagre. A gente sabe. Mas cara, o Filipão sempre foi pragmático. Na década de 90, quem é muito jovem não sabe, não lembra, o Filipão irritava o centro do país. Eles tentavam taxar o Grêmio de ruim, de violento, de um monte de falácia que nem era bem verdade. O Grêmio tinha um baita time, na verdade, nas mãos, assim, jogadores talentosos. Era um pouco viris, às vezes, um pouco... jogavam com vontade, com gana, não se michavam para dar carrinho, para peitar o adversário. Se tivesse que sair no soco, eles saíam, dava pauleira lá, aquela contra o Palmeiras, clássica, né, e etc. Então, assim, o time tinha essa característica mais sanguínea, mas era longe de ser um time violento com a bola rolando e principalmente longe de ser um time ruim. Agora, o Filipão é pragmático. E isso não significa ser medíocre, não significa ficar acovardado atrás da linha do meio de campo esperando o adversário errar para sair num contra-ataque. Não. O Filipão... Não. Isso se a gente quiser taxar um cara de se preocupar só com a defesa, talvez o Celso Roth seja esse cara. Eu até acho que o Celso Roth tem alguns méritos que a gente acaba ofuscando porque já virou folclore, né, falar do Celso Roth. Mas eu acho que pro Celso falta mesmo um pouco da aí e do meio pra frente, sabe? Porque ele monta muito bem defensivamente um time. Esse é um mérito que eu vejo nele. Mas o Filipão também faz isso e eu acho que ele faz algo mais. Eu acho que ele cria uma mecânica, né? A história fala por ele, né? Desde o Criciúma, campeão da Copa do Brasil,
Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, campeão do mundo pela seleção brasileira, o cara que foi treinar o Chelsea sem falar inglês, enfim, né? Então acho que o Filipão tem ferramentas, e esse Grêmio tem o dedo dele, tem muito o dedo dele nessa pequena melhora. O que eu vejo, tá? O que eu vejo dessas pequenas melhoras, desses pequenos... Porque assim, a gente tá reclamando, a gente tá assustado ainda e com razão, mas cara, são 2 jogos, 2 vitórias e um empate. 2 vitórias e um empate. Se a gente for pensar por esse lado, claro que teve goleiro fazendo milagre, teve pouco chute a gol, atuações fracas, teve tudo isso. Mas cara, ele chega no meio de uma bagunça generalizada, simplesmente estreia num Grenal um dia depois de chegar no Grêmio. Depois tem jogo na altitude de Quito contra a LDU, apenas isso. E na sequência, um bom Fluminense organizado, arrumado pelo Roger, fazendo boa campanha na Libertadores, na Copa do Brasil, no próprio Brasileirão, no Maracanã. Só isso. E o cara faz 2 vitórias e um empate. Porra. Ah, mas não jogou. Aí a gente vai fazer o papel que a imprensa fazia na década de 90. Ah, mas o Palmeiras da Parmalat é melhor. Era melhor. Era Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, sei lá, os caras tinham uma seleção brasileira, sabe? Mas o Filipão é pragmático. Não precisa dar show, não precisa dar lambreta, não precisa fazer o toque de bola mágico do Guardiola, mas o Filipão é pragmático. E o que significa ser pragmático? Porque assim, ele era pragmático no Palmeiras de 2018, que fez um turno invicto, bateu o recorde de melhor turno da competição, ataque mais positivo, mais números de finalizações, mas ali ele também era pragmático. Ele não era o Guardiola naquele Palmeiras, mas ele era pragmático com um elenco melhor, né? Agora ele está sendo pragmático com um elenco limitado do Grêmio, né? Falta qualidade muitas vezes, mas principalmente ele está sendo pragmático no meio de um caos, no meio de uma bagunça. O Thiago Nunes foi uma das piores coisas que eu já vi no Grêmio nos últimos tempos, me desculpa, mas assim, não teve coragem para mudar nada, não fez nada, a gente perdeu um tempo horroroso, sabe? O cara não conseguiu mostrar nada, o time já estava bagunçado com o Renato, vamos ser justos aqui, né? Ele também, o Thiago Nunes não é o único culpado, mas assim, mas eu discordo de quem diz que ele não teve capacidade ou estofo de reverter a situação, de nos tirar do buraco. Não, eu acho que ele é parte da construção desse buraco, ele aumentou o buraco. A metáfora que eu faço, e até voltando a falar de Filipão agora, para finalizar, eu acho que o Grêmio estava num bote, numa canoa, pensa numa canoa. O objetivo, né, os títulos, as vitórias, os bons resultados, o objetivo é aquela ilha, tem que chegar naquela ilha. E o Grêmio está remando. Quem tem mais remo, quem tem mais gente remando chega mais rápido, quem tem motor na canoa chega mais rápido, né? Aí cada um joga com as suas armas, que são os treinadores, os jogadores, né, a qualidade e tudo mais. O Grêmio tava com uma canoa furada, cara. A canoa do Grêmio, em dado momento, com o Renato ainda, furou. Furou e começou a entrar água. Aos pouquinhos, assim, não foi, né, um rombo, foi um furinho. Começou a entrar água, aos poucos. Ela foi ficando mais pesada, ela começou a não ir. E daqui a pouco, demoraram. Daqui a pouco se deram conta que ela ia afundar, porque ia encher d'água. Começou a encher num ponto que se deram conta que ia afundar. Aí trouxeram o Thiago Nunes. O que o Thiago Nunes fez? Ele falou assim, não, peraí então, gente. Não, mas o que está sendo feito tá certo. A gente está indo em direção à ilha. Não vou mudar grande coisa. Só que é o seguinte, a gente está usando remos brancos. Não, eu prefiro remos pretos. Troca para remos pretos. Foi essa troca que ele fez. Ele trocou os remos brancos para remos pretos. Ele não botou motor, ele não botou mais gente remando, não botou remos melhores, não tinha nada. Ele só trocou a cor dos remos. E seguiu remando. Quando o Grêmio traz o Filipão, o que o Filipão faz? O óbvio. Ele fala assim, gente, vamos tapar esses buracos. O Filipão pegou massa corrida, sei lá o que ele pegou, fita isolante, não sei o que ele pegou. Ele tapou o buraco onde está entrando água. Foi o óbvio, ele começou a fechar o time, organizou o time e fechou lá atrás. O próprio Jeromel e Kahneman, que estavam indo mal antes do Filipão, começaram a ir bem. Eles desaprenderam a jogar e agora reaprenderam. Não, cara. Tu expõe o zagueiro quando tu joga sem meio, que era o que o Thiago Nunes, por exemplo, fazia. Tu expõe o zagueiro quando o time tá bagunçado. Tu expõe todo mundo, na verdade, as individualidades como um todo, né? O Filipão organizou a bagunça
e tapou o buraco, parou de entrar água. Ele não tomou nenhum gol em 3 jogos. Parou de entrar água. A nossa canoa ainda está cheia d'água. A gente está remando, ainda quase não está saindo do lugar. E a gente vai agora, com o buraco tapado finalmente, a gente vai começar a tirar água da canoa com uma caneca, que é o nosso elenco, né? O legal seria ter uma mangueira para tirar, pegar uns baldes e começar a jogar lá para fora e ter umas 5 pessoas ajudando, cada uma com um balde, né? Isso se chama qualidade do elenco. A gente tem um tiozinho com uma canequinha tirando, mas tá tirando e o buraco tá sendo tapado. Então assim, cara, a gente não vai do dia pra noite fazer um futebol fenomenal e incrível e chocar o planeta. A gente vai continuar se arrastando um pouco, jogando mal, tentando ganhar um joguinho aqui ou colar de forma pragmática, com um pouquinho de sorte, com um pouquinho de, né? Mas é isso, cara, é isso. E o problema da tabela é que tudo vira dramático. Quando tava empatado, eu aposto que tava todo mundo rançudo, né? Eu tava, saco, 4 pontos, não sei o quê. E empatar com o Flamengo, com o Fluminense no Maracanã, ainda que com um time misto, não seria o fim do mundo. Mas na nossa situação tudo vira, tudo vira. Se não ganhar do América Mineiro a próxima né, desastroso. Tem que ganhar, então assim, a pressão tá grande. Esse é o problema com o qual o Filipão vai ter que conviver e lutar contra, né? Esse é o grande problema da pressão, do anímico, do mental, do psicológico, né? Até dos jogadores. Então, essa vitória foi excelente até para isso. Essas 2 vitórias, né, da Sul-Americana e essa, foram excelentes para até para o grupo acreditar um pouco mais, respirar um pouco. De repente, agora, se conseguirem se classificar contra a LDU no jogo de volta, que tem uma pequena vantagem aí já, talvez o clima melhore um pouquinho mais, e aí, cara, aos pouquinhos eu acho que vai, sabe? Eu tô dizendo que a gente já escapou, que não tem mais drama, que tá tudo certo. Não. Tem muito chão pela frente, tem muita dificuldade pela frente, a nossa tabela ainda tá muito ruim em termos de pontuação, e o Filipão não é mágico, né? O grupo é fraco, o elenco não é grande coisa, mas também não é fraco o bastante para ser lanterna ou até mesmo para ser rebaixado, né? Então eu confio que aos pouquinhos essa água vai saindo da canoa e a gente vai conseguir dar um respiro. O jogo de hoje foi importantíssimo, talvez mais do que a gente imagine, mas só o futuro dirá. Vamos acompanhar. Salve, salve, Filipão. Pinares entrou ali com personalidade. Até alguém comentou num grupo que eu tô que parece interessante o Pinares, né? O cara escanteado aí há meses, ninguém usa direito, e titular da seleção chilena, e daqui a pouco ele aparece ali e parece ainda engajado, parece ainda motivado ali, integrado com o grupo. Um cara que no mínimo tem essa característica positiva aí pra gente ficar de olho. De repente, se o Filipão der chances a ele também, como vem dando ao Jean-Pierre, pode ser outro cara que, enfim, estreie no Grêmio aí e consiga acrescentar bastante. Pode ser um reforço, né, que finalmente vai desembarcar na arena. Vamos acompanhar e vamos torcer. Vitória de hoje foi importantíssima. Feito, te inscreve no canal, vamos que vamos, curte, comenta, imprime o vídeo, distribui nas ruas. Tamo junto, falou, abraço.